Meu nome é João Lima. Nasci e cresci numa fazenda pequena no interior de Minas Gerais, perto de Sete Lagoas, onde o céu azul de verão parecia não ter fim e o cheiro de terra molhada era a melhor coisa que eu conhecia. Aos 19 anos, eu era um menino de mãos calejadas e coração tranquilo. Não sabia que o mundo lá fora guardava um peso que eu jamais imaginei ser capaz de carregar. Era 1950 quando a convocação chegou. Lembro de ter pegado o envelope com o brasão oficial e ficado parado na varanda por um bom tempo, olhando para a cerca de arame que separava o pasto do milheiral. Meu pai não disse nada. Minha mãe chorou baixinho, escondida atrás da porta da cozinha, como se o choro mais calado doesse menos. Mas naquele tempo era assim. O dever chamava e o homem ia. Não havia muito o que questionar. Parti no final do mês de outubro, com uma mochila simples e a fotografia de Maria Aparecida, a moça de olhos escuros que morava na chácara vizinha e que havia me prometido esperar. Maria tinha sorriso de festa junina, largo e caloroso, e eu carregava aquela foto dobrada dentro do bolso da camisa bem pertinho do peito. Era o meu talismã, a minha âncora no mundo real. O que aconteceu nos meses seguintes, longe daquelas terras mineiras, eu demorei muitos anos para conseguir colocar em palavras. Fui enviado para a Coreia num inverno que não se parecia com nada que eu conhecia. O frio de lá não era frio. Era uma coisa viva, que entrava pelos poros, pelos olhos, pela respiração. A neve amortecia o som, mas não amortecia o medo. E o medo, esse sim, era barulhento como nenhum trovão que eu já tivesse ouvido em Minas. Lutei em Chozin, num reservatório que parecia o fim do mundo. As batalhas eram ferozes, os dias e as noites se misturavam num estado de alerta que nunca permitia descanso verdadeiro. Vi coisas que um menino do campo não deveria ver. Perdi companheiros, perdi a leveza, perdi aquela paz de quem não sabe o que é olhar para o horizonte com medo do que pode vir. O pior de tudo foi o dia em que meu melhor amigo no pelotão, o Cláudio, de Belo Horizonte, que tinha o jeito engraçado de imitar o sotaque paulistano para fazer a gente rir nos momentos tensos, acabou sendo atingido durante um avanço. Fiquei com ele nos braços por um tempo que parecia horas, mas que deviam ter sido apenas minutos. Não havia como ajudar. Não havia tempo, não havia recurso, não havia milagre disponível naquela hora. Quando finalmente me levantei, algo dentro de mim havia partido junto com ele. Não sabia ainda, mas aquele momento ficaria comigo para sempre. Voltei ao Brasil em 1953. Tinha 22 anos e um rosto que a minha própria mãe demorou para reconhecer. Ela ficou parada na porteira, me olhando chegar pela estradinha de chão batido, e eu vi os olhos dela se encherem antes mesmo de eu chegar perto. Me abraçou forte e não falou nada por um longo tempo. Era como se as palavras precisassem de uma autorização especial para sair. Maria Aparecida tinha esperado. Esse foi o primeiro alívio verdadeiro que senti ao pisar de volta na minha terra. Ela estava lá com aquele sorriso que eu havia guardado na fotografia, só que agora era real. Estava na minha frente, com os olhos um pouco marejados e as mãos segurando as minhas com uma firmeza que me disse tudo o que ela não precisou falar. Mas o João que tinha partido não era o mesmo que voltou. Isso ficou claro nas primeiras noites. Dormir se tornou uma batalha à parte. Quando o corpo finalmente cedia ao cansaço e os olhos se fechavam, a mente não seguia junto. Os sonhos eram intensos, confusos, carregados de imagens que eu não conseguia controlar. Acordava no meio da madrugada com o coração disparado, suando frio, com um grito engasgado na garganta que eu mal conseguia conter para não assustar a casa toda. De dia, os sustos eram constantes. O som de um carro passando na estrada de terra, uma porta batendo com o vento, um cachorro latindo de repente, qualquer barulho inesperado me jogava de volta num estalo para aqueles campos gelados da Coreia. Meu corpo reagia antes que eu pudesse pensar. Os ombros enrijeciam, as mãos tremiam, e eu me via encurvado com os dentes cerrados, respirando fundo, tentando me lembrar onde estava. As pessoas ao redor não entendiam. Como iam entender? Naquela época não se falava nessas coisas. Não havia nome para o que eu sentia. Os vizinhos diziam que eu estava com os nervos ruins, que precisava descansar, que o tempo curava tudo.
Meu pai me olhava com uma mistura de preocupação e expectativa, como se esperasse que eu simplesmente retomasse o ritmo da fazenda e voltasse a ser quem eu era antes. Eu tentava. Deus sabe que tentava. Mas a raiva aparecia de repente, sem aviso, e eu não conseguia controlá-la. Ficava irritado com o menor contratempo, fechado em mim mesmo, incapaz de explicar para Maria o que se passava dentro da minha cabeça. Ela me olhava com os olhos cheios de um amor que eu ainda não sabia como receber. A pior parte era a solidão daquilo tudo. Não a solidão de estar só porque eu estava rodeado de família e de pessoas que gostavam de mim. Era a solidão de carregar algo que ninguém mais via, que ninguém mais compreendia, que eu mesmo mal conseguia nomear. Era como se eu vivesse com um fantasma permanente nos ombros, pesado, silencioso, sempre presente. Passei os primeiros meses nesse estado. Acordava, tentava trabalhar, recuava para dentro de mim mesmo, tornava a tentar. A fazenda continuava com seus ritmos. O galo cantava às 5 da manhã, o sol subia devagar sobre o cerrado, o gado mugiu, os galos brigaram, as crianças dos vizinhos correram pela estrada. A vida seguia com uma normalidade que parecia quase um desaforo diante do que eu carregava. Foi Maria quem começou a me empurrar suavemente para fora daquele labirinto. Não com grandes palavras, não com discursos ou conselhos. Ela apenas continuava aparecendo. Me trazia o café da manhã sem fazer perguntas. Ficava sentada ao meu lado no fim da tarde sem exigir que eu falasse. E de vez em quando me olhava com aqueles olhos escuros e dizia bem baixinho: João, você ainda está aqui. Eu ainda estou aqui. Isso sozinho não resolvia nada, mas impedia que eu me perdesse por completo. Eu ainda não sabia como sair daquele buraco, mas estava começando, muito devagar, a perceber que talvez houvesse uma saída, e que ela não viria de fora. Viria de dentro, da mesma terra dura e resistente que me criou, da mesma fibra que fez meu pai construir aquela fazenda do zero com as próprias mãos. Uma tarde, Maria ficou sentada ao meu lado na varanda enquanto o sol descia devagar atrás do morro. Ela não falou nada por um tempo longo. Depois, bem devagar, passou a mão no meu braço e disse que sabia que eu estava carregando algo pesado demais para um homem só. Disse que não precisava entender tudo para continuar ao meu lado. Disse que eu não precisava me curar de uma vez, que ela esperaria cada pedaço que eu fosse capaz de oferecer. Chorei naquela tarde. Foi a primeira vez desde a guerra. As lágrimas vieram sem aviso, grossas e silenciosas, e eu fiquei com vergonha por um segundo, antes de perceber que Maria não via fraqueza alguma ali. Via coragem. Via um homem que havia carregado demais por tempo demais e que finalmente permitia ao corpo soltar um pouco daquele peso acumulado. Essa foi a primeira rachadura na parede que eu havia construído ao redor de mim mesmo depois de voltar da Coreia. Não era solução ainda, mas era uma abertura. E por aquela abertura, aos poucos, começou a entrar um pouco de luz. A jornada estava apenas começando. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A primeira grande descoberta que fiz sobre a minha própria angústia aconteceu num dia comum de agosto, quando o sol ainda não havia esquentado de verdade e o ar cheirava a folha seca e a capim queimado. Eu estava parado na varanda, preso naquele rodamuinho de pensamentos que me sugava para dentro, quando Maria apareceu com um machado na mão e disse simplesmente: A lenha não vai se cortar sozinha, João. Não foi um discurso. Não foi uma terapia. Foi uma lenha e um machado. Me levantei quase por inércia, fui até o quintal, cravei o machado no primeiro tronco e algo aconteceu. O impacto subiu pelo braço, o esforço exigiu atenção, o corpo entrou num ritmo que não deixava espaço para mais nada além do presente imediato. Cortar, respirar, erguer, cortar de novo. Uma hora depois, havia uma pilha considerável de lenha ao meu lado e meu coração havia desacelerado de um jeito que semanas de repouso não tinham conseguido. Aprendi ali a primeira lição verdadeira. A angústia se acumula no corpo. Ela mora nos ombros, aperta o peito, endurece o estômago. E o corpo não resolve problema de mente ficando parado. Ele precisa se mover, trabalhar, gastar aquela energia represada que, sem saída, vira tensão e vira tremor e vira insônia.
Passei a acordar mais cedo e a organizar os dias em torno do trabalho físico. Cavava, cortava, carregava, consertava. Não precisava de academia nem de método. Precisava de movimento honesto, do tipo que deixa as mãos ásperas e a mente mais quieta. Não era cura. Era alívio. E naquele momento, alívio já era muito. A segunda lição veio também por conta de Maria, que tinha uma sabedoria prática e afetiva que eu admirava sem sempre conseguir demonstrar. Um dia ela me pediu que fosse até o sítio do seu Benedito, o vizinho mais velho da região, verificar se ele precisava de ajuda com alguma coisa. O homem tinha mais de 70 anos, vivia sozinho depois que a esposa havia partido, e o terreno estava com as cercas precisando de reparo. Fui por obrigação, voltei diferente. Passei o dia inteiro trabalhando ao lado do seu Benedito. Ele falava pouco, mas o que dizia tinha peso. Me contou da vida dele, dos filhos que haviam ido embora para Belo Horizonte, da saudade que ele tratava como companhia inevitável. No fim da tarde, quando nos sentamos para tomar um café com broa que ele havia preparado sem cerimônia nenhuma, percebi que durante aquelas horas eu havia saído completamente de dentro de mim mesmo. A angústia tem esse veneno particular. Ela nos faz girar em torno dos próprios medos como se não houvesse mais nada no mundo. Pensamentos circulares, como uma roda presa na lama que só aprofunda o buraco. Quando me dediquei ao problema do outro, acerca do seu Benedito, ao café sem açúcar que ele tomava com uma dignidade de quem aprendeu a encontrar conforto nas coisas simples, os meus próprios problemas não desapareceram, mas ficaram menores. Ganharam proporção. Comecei a fazer isso com regularidade. Ajudava vizinhos, consertava o que precisava ser consertado, levava produtos da fazenda para quem estava precisando. Não era caridade. Era sobrevivência emocional. Cada vez que eu colocava minha atenção no mundo externo, no outro, no presente concreto, o peso interno aliviava um pouco. E aos poucos fui entendendo que talvez a saída do labirinto nunca fosse olhar mais fundo para dentro, mas sim olhar mais longe para fora. A terceira e talvez mais importante lição levou mais tempo para chegar. Ela veio de uma noite em que eu estava sentado do lado de fora, olhando as estrelas sobre o Cerrado Mineiro, aquele céu enorme e quieto que só o interior tem, e percebi que estava sofrendo por coisas que não existiam. Estava sofrendo pelo que poderia acontecer amanhã. Estava sofrendo pelo que poderia ter sido diferente anos atrás. Estava antecipando tragédias que ainda não tinham forma, criando cenários de desastre com uma precisão quase artesanal. E naquela noite específica, no presente exato, eu estava bem. Tinha teto, tinha comida, tinha Maria dormindo dentro de casa, tinha o cheiro de terra do cerrado e o silêncio bom do interior. Comecei a fazer uma pergunta simples, sempre que a angústia batia forte. Existe algum problema que eu precise resolver agora, neste exato momento? Quase sempre a resposta era não. O problema estava na minha cabeça, não na minha frente. Era uma invenção do pensamento, um futuro que eu construía com tijolos de medo. E quando a resposta era sim, quando havia de fato algo concreto que precisava de ação, eu agia. Se não havia nada a fazer naquele momento, eu tentava, com toda a força que tinha, deixar ir. Não era fácil. Não ficou fácil de uma hora para outra. Mas era um jeito de não me afogar. Havia também a fé. Nunca fui de frequentar missa toda semana ou de pregar para os outros. Mas sempre acreditei em algo maior do que eu mesmo. Naqueles momentos em que o peso parecia insuportável, em que o Cláudio aparecia nos sonhos com aquele sorriso de antes, e eu acordava com o peito partido, era nessa força maior que eu me apoiava. Não pedia milagres, pedia suporte. Pedia que aquele peso fosse ao menos dividido com alguém que pudesse de fato carregá-lo junto. Sei que para cada pessoa esse apoio vem de um lugar diferente. Para alguns é a religião, para outros é a natureza, para outros ainda é a arte ou a música ou a poesia. O que importa não é a forma, mas ter algo que ultrapasse o próprio eu, algo que dê escala às próprias dores e permita que elas sejam suportadas sem que destruam a pessoa por dentro. O último pilar que encontrei foi a rotina. Comecei a acordar às 5 da manhã todos os dias, sem exceção. Primeiro o café, depois o trabalho no campo, depois o almoço, depois a tarde com as tarefas da fazenda, depois o entardecer com Maria na varanda.
A previsibilidade daqueles passos me dava algo que a guerra havia roubado de mim: a sensação de controle sobre a própria vida. Quando tudo parece fora de controle, quando a mente transforma o simples em ameaça e o amanhã em abismo, estabelecer uma rotina é uma forma de dizer para si mesmo que você ainda está no comando de alguma coisa, que o dia tem forma, que há âncoras no tempo. Maria e eu nos casamos em 1955, numa cerimônia simples na igrejinha de Sete Lagoas com os vizinhos e a família reunida. Ela sabia o que eu carregava. Sabia que haveria noites difíceis, dias fechados, momentos em que eu sumiria dentro de mim mesmo. E ficou assim mesmo, com os olhos abertos e o coração disposto. Hoje tenho 89 anos. Olho para trás e vejo um homem que não saiu ileso, mas que não se rendeu. A angústia nunca desapareceu completamente. Ainda aparece às vezes, mais suave, mais distante, como um eco de algo que um dia foi ensurdecedor. Mas aprendi a conviver com ela sem que ela me defina. Aprendi que não podemos mudar o passado. Não posso trazer o Cláudio de volta. Não posso apagar o que vi naquele inverno coreano. Não posso ser novamente o menino despreocupado que partiu de Minas com uma fotografia no bolso. Mas posso escolher o que faço com o que restou. Posso decidir, a cada manhã, ser mais forte do que o medo. Se tem uma coisa que eu gostaria que os mais jovens soubessem, é que a angústia não é sinal de fraqueza. É sinal de que você sentiu de verdade. E que é possível, mesmo carregando cicatrizes que não aparecem na pele, construir uma vida plena, com amor, com propósito, com paz. Não uma paz perfeita, uma paz suficiente. E suficiente eu aprendi já é muito. A vida não fica mais fácil, mas a força para enfrentá-la cresce.